Você fala demais, reage demais, quer ter razão o tempo todo, e é por isso que vive cansado. Cada resposta que você dá é um pouco de energia que você entrega para quem não merece. Aprenda isso. O mundo não te vence pela força, te vence pela distração. E quando você responde a tudo, se justifica para todos e tenta explicar o que sente, você se torna previsível. Gente previsível é fácil de controlar. O silêncio é a sua arma. Não porque ele te faz parecer misterioso, mas porque ele te devolve o poder. Quando você fica em silêncio, você obriga o outro a lidar com o próprio desconforto. Você mantém o controle do ambiente, da conversa, de si. E controle não é dom, é treino. Da próxima vez que alguém te provocar, não responda. Respira fundo e encara. Faz isso em silêncio. O silêncio não é fraqueza, é domínio. Enquanto o outro tenta te arrastar para o caos dele, você permanece inteiro. E isso o desarma. Você quer ser mais forte? Então para de reagir a tudo. Nem toda crítica precisa de resposta. Nem toda injustiça precisa de vingança. Nem toda provocação merece sua voz. As pessoas que mais irritam são as que esperam que você perca o controle. Quando você não perde, elas perdem o sentido. O silêncio humilha o ego do outro e, ao mesmo tempo, fortalece o seu. Quer um exercício prático? Toda vez que alguém tentar te tirar do eixo, faça o contrário. Desacelera. Baixa o tom de voz. Olha firme. Não explica nada, não precisa provar nada. As pessoas percebem força em quem não se defende o tempo todo. Outro treino. Passe um dia inteiro sem se justificar. Nenhuma frase começando com "é porque", "eu só quis dizer". Na verdade, cala. Aceita o desconforto. É assim que se cria presença. Quem fala demais tenta se proteger. Quem domina o silêncio já está protegido. O silêncio também serve para você. Fica quieto quando a mente começar a gritar. Quando der vontade de desabafar para aliviar, escreve. Não posta, não fala, escreve. Escrever te organiza. Falar demais te dispersa. Você não precisa vencer todas as discussões. Precisa vencer a si mesmo. E a vitória começa quando você consegue olhar para uma provocação e dizer mesmo sem voz, não vou reagir. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não é suprimir emoção, é direcionar energia. Guardar força para onde ela constrói, não para onde destrói. Quer ser mais respeitado? Fale menos, observe mais. As pessoas respeitam quem fala pouco e age com propósito. Quem fala o tempo todo cansa. Quem escuta em silêncio entende o jogo. Ser estoico é isso. Não fugir, não reagir, não se exibir. É olhar para o mundo e dizer, você não me controla. E dizer isso sem abrir a boca. Começa hoje. Escolhe uma conversa, um ataque, uma crítica e responde com silêncio. Vai doer no começo, mas depois você vai sentir algo novo, paz. E quando você sentir paz em vez de raiva, vai entender o poder que sempre teve, mas gastava à toa. O silêncio não é ausência de voz, é a presença de domínio. E quando você aprende a dominá-lo, nada mais te abala. Você se irrita fácil. E sabe por quê? Porque quer controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Quer que te entendam, que te respeitem, que reconheçam o que você faz. Mas a verdade é simples. Ninguém é obrigado a te compreender. E cada vez que você busca reconhecimento, em vez de resultado, você entrega o poder. Aceita. O mundo não vai se ajustar à sua emoção. Quem quer ter paz, precisa aprender a se bastar. O autocontrole é a habilidade mais rara que existe. E o que mais te colocam para perder. As pessoas testam seus limites o tempo todo. Querem te irritar, te tirar do eixo, te ver reagir. Mas quando você aprende a não reagir, o jogo muda. Você passa a ser o que dita o ritmo. Quando sentir o sangue subir, faz o oposto do que o instinto manda. Fica parado. Respira. Conta até 5 e observa. Não é papo de autoajudas, é tática de guerra. O inimigo que não entende sua reação fica cego, e nesse momento, você vence. O domínio não está em ser frio, está em ser consciente. A diferença entre os que afundam e os que crescem é o intervalo entre o impulso e a ação.
Quem reage no impulso é escravo. Quem observa antes de agir é senhor de si. Quer mudar de vida? Começa dominando esse intervalo. Quando alguém gritar com você, abaixe o tom de voz. Quando te ofenderem, olhe fixo e não diga nada. Quando te julgarem, sorria e continue. Você não precisa devolver o que te jogam. Você precisa seguir o que te move. Sabe por que você vive cansado? Porque gasta energia tentando corrigir o que não controla. Quer melhorar a mente? Escolhe 3 coisas que você controla hoje: sua rotina, sua respiração e sua reação. Foca só nisso. Essas 3, bem treinadas, já mudam o jogo. Quer outra ideia simples? Toda vez que algo te irritar, anota, mas não comenta com ninguém. Escreve o que aconteceu, o que sentiu e o que poderia ter feito diferente. Depois de 7 dias, lê tudo. Você vai perceber que 90% das coisas que tiraram sua paz eram irrelevantes. E a clareza vem quando você aprende a ver sem reagir. Você acha que se calar é perder, mas é o contrário. Quem cala, domina. Quem responde demais, revela fraqueza. As pessoas fortes não provam nada. Elas mostram no tempo. E o tempo é implacável. Ele premia quem permanece firme quando os outros se desgastam gritando. Então, daqui para frente, toda vez que sentir vontade de se explicar, de revidar, de justificar, para. Pergunta a si mesmo: isso vai importar daqui a 1 semana? Se a resposta for não, fica quieto. Se for sim, age com precisão, mas nunca com raiva. Raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. O silêncio não é a ausência de atitude, é a base da decisão certa. Quando a mente está limpa, a escolha é clara. Quando o ego fala alto, tudo se confunde. O estoico vence porque não luta à toa. Escolhe as guerras certas, nas horas certas. E se prepara no silêncio. A vida não pede velocidade, pede direção. E quem fala menos enxerga mais. Aprende a ouvir até o que o outro não diz, a entender o que está nas entrelinhas. Esse é o poder do silêncio. Ele te dá leitura. E leitura é poder. Amanhã, quando acordar, treina isso. Fala só o necessário. Responde só o essencial. Guarda energia para agir. No fim do dia, você vai perceber que produziu mais, se estressou menos e manteve o controle. Esse é o tipo de paz que se conquista com aço, não com palavras. Ser imperturbável não é frieza, é maturidade. É o ponto em que você entende que o mundo não vai parar por causa do seu humor. Então, você para primeiro, observa, ajusta e volta com mais precisão. É assim que se vence sem precisar brigar. Dominar-se é vencer. E o silêncio é o campo de treinamento onde você aprende a fazer isso. Você quer mudar de vida, mas continua vivendo no ruído. Quer clareza, mas alimenta o caos. Sua mente virou um campo de guerra porque você não suporta ficar quieto. E o silêncio, para quem não tem controle, é insuportável. Ele expõe o que você tenta esconder. É por isso que a maioria das pessoas foge dele. Abre o celular, liga a TV, inventa a conversa. Qualquer coisa para não ouvir o próprio vazio. Mas é nesse vazio que o foco nasce. É nele que a mente se reorganiza. É ali que você entende o que realmente importa. Por isso, o silêncio é treino. E como qualquer treino, ele dói no início. Quer começar? Faz o seguinte: antes de dormir, desliga tudo. Sem música, sem tela, sem conversa. Só respira e observa o que sente. Vai parecer estranho, desconfortável, e é para ser. Mas se você aguentar alguns minutos, vai perceber algo. A mente se acalma quando percebe que não precisa mais lutar contra tudo o tempo todo. O silêncio é o único ambiente onde você se escuta de verdade. E quando você começa a se escutar, as decisões ficam mais simples. Você para de buscar conselho para tudo, de pedir opinião para quem não vive sua vida. Começa a perceber que a resposta sempre esteve aí, mas o barulho não deixava você ouvir. Quer outro exercício? Acorde e fique 15 minutos sem falar, sem mexer no celular, sem fazer nada. Só observa. O corpo, a respiração, a luz entrando pela janela. Parece banal, mas é poder puro. A calma que você cultiva nesses minutos vai te acompanhar o dia inteiro. Enquanto o resto do mundo corre, você caminha.
E quem caminha com consciência sempre chega primeiro. O silêncio é um treino de domínio. Quando você aprende a silenciar o impulso de falar, começa a silenciar o impulso de agir errado. E esse é o verdadeiro autocontrole. É assim que o estoico vence. Não porque ele tem mais força, mas porque tem menos pressa. Você quer se destacar? Aprende a não reagir no calor da emoção, a não falar só para preencher o vazio, a não dar opinião em tudo. Cada vez que você escolhe o silêncio, ganha respeito. As pessoas prestam mais atenção em quem fala pouco. E quando você fala, sua voz tem peso. Treinar o silêncio é como treinar um músculo. No começo ele treme, falha, dói. Mas quanto mais você pratica, mais forte fica. E um dia, quando o caos vier, e ele vai vir, você vai estar firme. Enquanto todos perdem a cabeça, você respira. Enquanto todos discutem, você observa. E no meio do barulho, é o seu silêncio que comanda. Quer ter uma rotina de aço? Começa controlando o ruído ao seu redor. Limita conversas inúteis. Evita debates que não mudam nada. Sai de grupos que só drenam energia. Cada não que você diz ao ruído é um sim que você diz à sua paz. O silêncio é o seu maior aliado na era do barulho. Porque quem fala menos, sente mais. Quem sente mais, entende mais. E quem entende mais, age certo. Então, faz disso um hábito diário. Silencie o mundo por alguns minutos e observe o que acontece dentro de você. É ali que mora a força que não depende de ninguém. A força que te torna inabalável. A força de quem entendeu que, às vezes, o som mais poderoso é nenhum. Você fala de foco, mas vive distraído. Fala de força, mas reage a qualquer provocação. Fala de paz, mas vive em guerra com o próprio ego. O problema não é o mundo, é o barulho que você permite. O ruído não está fora, está dentro. E o único jeito de vencê-lo é calando. O silêncio é o terreno onde o autocontrole se planta, mas ele só floresce se você cuidar dele todos os dias. Não existe equilíbrio sem disciplina. Não existe domínio sem rotina. Quer ser alguém que não se abala? Então começa onde todo mundo falha. Nas pequenas decisões. Acorda e não toca no celular por 30 minutos. Silêncio. Faz teu café, arruma a cama, sente o dia começar. Treina. Mesmo cansado. Mesmo sem vontade. Porque o corpo também aprende com o silêncio. O da desculpa que você decide não ouvir. Enquanto o mundo se perde em justificativas, você constrói presença. E presença é poder. No trabalho, fala menos. Observa mais. Aprende a entender o que as pessoas realmente querem dizer, não só o que dizem. As entrelinhas revelam tudo. Quem observa domina o ambiente. Quem fala demais perde o mapa. Você quer ser respeitado? Mostre consistência, não argumentos. Nos relacionamentos, o silêncio é filtro. Nem tudo que te incomoda precisa ser dito. Nem toda dor precisa ser explicada. A sabedoria está em saber quando o silêncio é proteção e quando é prisão. E nos dias ruins, quando tudo der errado, quando o medo e o cansaço falarem alto, fica quieto. Não desabafa, não reclama, não se desespera. Silêncio. Fecha os olhos e respira. O barulho interno quer te fazer acreditar que acabou, mas ele mente. A mente mente. O corpo mente. Mas o silêncio nunca mente. Ele te mostra o que ainda está de pé. E enquanto houver algo em pé dentro de você, ainda há caminho. O silêncio te devolve uma coisa que o mundo moderno roubou: clareza. E clareza é tudo. Com clareza você trabalha melhor, treina melhor, fala melhor, vive melhor. É ela que te permite perceber que não é o treino que cansa, é a falta de propósito. Não é a rotina que pesa, é o excesso de distração. Não é o mundo que grita, é você que não cala. Treinar o silêncio é se tornar perigoso de verdade. Porque o homem calmo é o mais difícil de manipular. Ele não reage, ele lê. Não explode, calcula. Não se explica, observa. E quando age, acerta. Você quer força? Então aprende a ouvir mais do que fala.
Aprende a entender antes de responder. Aprende a esperar antes de decidir. O silêncio é o espaço onde o impulso morre e a consciência nasce. E quando a consciência nasce, nada mais te domina. Ser estoico no mundo de hoje é resistir ao barulho. É treinar o corpo no ferro, a mente no silêncio e o espírito na paciência. Não existe poder maior do que permanecer calmo enquanto tudo tenta te quebrar. Porque o mundo respeita quem não precisa gritar para ser ouvido. Guarda isso. Falar é fácil. Reagir é instinto. Calar é força. E no fim, o silêncio vence. Sempre. Chega um momento em que o barulho do mundo já não te alcança. As opiniões, as provocações, as críticas viram vento. O que antes te feriu, agora só passa. Porque quando o silêncio se instala dentro de você, nada de fora tem poder. Esse é o ponto onde o homem deixa de reagir e começa a existir. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença total. É quando a mente para de correr atrás e começa a enxergar. Você não se preocupa com o que vem, nem lamenta o que foi. Você apenas está, inteiro, firme, presente. E isso é liberdade. Não a liberdade que o mundo vende, a de fazer o que quiser, mas a liberdade de não precisar mais provar nada para ninguém. Você quer dominar o mundo, mas ainda é escravo da própria agitação. Quer respeito, mas não se respeita o suficiente para calar. Quer paz, mas alimenta discussões inúteis todos os dias. Quer foco, mas se distrai com cada ruído novo. A verdade é dura. Enquanto sua paz depender de algo externo, você nunca vai ter controle. O poder que você busca não está em vencer o outro, mas em não precisar vencer mais ninguém. O silêncio é o lugar onde o orgulho morre, onde o ego para de gritar e você começa a ouvir. E é nesse ouvir que nasce a sabedoria. Você passa a ver que a maioria das brigas é vaidade, que a maioria dos medos é invenção, que a maioria dos ruídos é só eco da própria insegurança. E quando percebe isso, um tipo novo de força aparece, a força de quem não precisa vencer para ter razão. Treina isso. Quando sentir que precisa se justificar, cala. Quando quiser responder rápido, respira. Quando o impulso de provar algo surgir, observa. E lembra, quem tem domínio não reage, decide. Quem se conhece não precisa explicar. Quem está em paz não precisa vencer. O silêncio é uma forma de fé em si mesmo, porque para calar é preciso confiança. Confiar que a verdade se sustenta sozinha. Confiar que o tempo revela. Confiar que o que é seu não precisa ser defendido, só cuidado. E isso é grandeza. Agir sem ruído, seguir sem plateia, vencer sem alarde. Você foi condicionado a acreditar que precisa estar sempre dizendo algo. Mas o verdadeiro poder é falar pouco e fazer muito. O ruído distrai. A ação fala. O silêncio executa. Quem aprende a permanecer quieto por fora, constrói um império por dentro. E esse império ninguém toma. Então, se hoje o mundo tentar te provocar, não reaja. Se alguém duvidar de você, não explique. Se a vida te apertar, não reclame. Fica quieto. Respira. Continua. O aço se forma no fogo, mas endurece no silêncio. A partir de agora, guarda essa ideia como um voto. Não desperdice energia com o que não depende de você. Treine a mente como treina o corpo. Repetição, paciência, constância. Treine o silêncio como treina o músculo. Resistência, foco, controle. Treine a calma como quem treina a força, porque elas são a mesma coisa. O silêncio é sua armadura, sua fortaleza invisível, seu escudo contra a mediocridade, o impulso e o caos. E um dia, quando tudo desabar ao redor, você vai entender o que significa ser verdadeiramente imperturbável. Não porque nada mais te fere, mas porque nada mais te domina. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Enquanto a maioria desiste no meio, você ficou até o fim. E isso prova que há algo em você que busca mais do que distração. Busca verdade, busca força, busca evolução. Então faz o que os outros não fazem. Age, não para me agradar nem para seguir uma moda,
mas para firmar um compromisso com você mesmo. Se inscreve no canal agora, porque o que vem daqui para frente é para quem quer se tornar inabalável, para quem quer dominar o corpo, a mente e o espírito com disciplina. E deixa um comentário, não para gerar engajamento, mas para registrar o que você decidiu. Escreve algo simples, direto, como "O silêncio é minha arma". Essa frase é um lembrete. Toda vez que o mundo tentar te tirar do eixo, lembra dela. Porque o silêncio é onde a força nasce, e é nele que o verdadeiro guerreiro se forma. A jornada continua, mas agora você não é mais espectador. Você é o protagonista.